Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, que é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou estar corrigindo as 5 questõezinhas de matemática financeira que envolvem cálculo de juros simples e compostos, trabalhinho que eu passei para as minhas turmas do presencial, certo? Espero que ajude você também aí a esclarecer as suas dúvidas. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica aí atualizado com o conteúdo do canal, beleza? No final, se tiver qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Vamos pegando aqui a manha do cálculo. Então, uma pessoa foi comprar um fogão e tem duas formas de pagamento. Primeira forma de pagamento, à vista, R$ 860, certo? Ou em duas parcelas fixas, de 460. Então aqui a gente já percebe que tem um juros, porque duas parcelas, se eu pegar duas parcelas de 460, esse fogão vai sair por R$ 920, certo? Então o que que acontece? Se eu fizer, quanto que eu tenho de juros? Ó? O juros vai ser a diferença entre o 920 menos o 860, certo? Então eu estou pagando a mais aí R$ 60 pelo fogão. Então, ó, vou guardar esses 60 aqui. Estou pagando R$ 60 a mais, beleza? Aí ele continua. Sendo a primeira no ato da compra e a segunda após 30 dias. A taxa de juros para pagamentos não efetuados no ato da compra é. Então vamos pensar. Ó. Ele comprou esse fogão a prazo, certo? Então ele pagou R$ 920. Só que olha o que aconteceu. O fogão, o preço do fogão, que eu vou chamar de P, era 860, certo? Aí ele deu uma entrada de R$ 460. Então, em relação ao preço à vista, o saldo devedor em relação ao preço à vista era de R$ 400, porque ó, se eu pegar esse 460 que está aqui e somar com esse 400, dá 860 que seria o pagamento à vista do fogão, certo? Então ele está devendo 400. Só que como ele vai pagar com juros, ele vai pagar R$ 60 a mais. Então o que que acontece? A gente sempre calcula os juros em cima do saldo devedor, certo? Então os juros é sempre sobre o saldo devedor. Então o que que acontece aqui? Para calcular essa taxa de juros, que eu vou chamar de I, de taxa, eu vou pegar o que ele está pagando de juros, que é os R$ 60, e vou dividir por 400, que é o saldo devedor, certo? Então, é os juros sobre o saldo devedor. O que que acontece aqui? Se eu fizer essa divisão, dá 0,15. Então, a taxa de juros que ele está pagando aí, se eu multiplicar esse cara aqui por 100, multiplicando esse carinha aqui por 100, eu vou ter uma taxa de 15%, certo? Então, ó, 15% ao mês. Então, primeiro exercício aí, ó, resolvido, certinho? Vamos para o nosso segundo exercício. Então, vamos entender aqui essa continha, certo? A conta de água de um condomínio deve ser paga até o quinto dia útil do mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso, certo? Aí ele fala assim, ó, se a conta de um morador for paga, se a conta de um morador for de R$ 580, ele deve pagar essa conta e se ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, qual será o valor pago? Então, 0,3% ao dia. Valor da conta 580. Ele pagou essa conta com 15 dias de atraso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara aqui, ó,
a taxa é 0,3% ao dia. Vou escrever assim, ó, ao dia, certo? Só que ele pagou essa conta com 15 dias de atraso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa taxa e vou multiplicar por 15. Então, vai ficar, ó, 15 vezes 0,3. Beleza? Então, ó, 3 vezes 5 vai dar 45. Ou 3 vezes 15 vai dar 45, ó. Vai ficar assim. Então, os juros vai ser de 4,5%. Então, a taxa que ele vai estar pagando é uma taxa de 4,5% em cima do valor da conta. Beleza? Então, como é que eu vou calcular isso? Existem várias maneiras de se fazer esse cálculo. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 580, que é o valor da conta, e vou fazer uma multiplicação. Eu vou pegar e vou multiplicar aqui, ó, por quanto? A conta normal seria 100%, certo? Mas ela teve um aumento de 4,5%. Então, ó, 100% mais 4,5% gerou 104,5%. Se eu transformar 104,5% em número decimal, ou seja, se eu dividir por 100, isso aqui vai virar 1,045. E aí, para descobrir o valor final dessa conta, eu vou pegar esse 580 e vou multiplicar por 1,045. E aí, fazendo essa conta, eu já tenho a resposta final aí de quanto vai ser meu novo valor, né, da conta de água. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar na quantia, deixa eu escrever aqui, de R$ 606,10. Então, isso é o que ele vai pagar aí por ter atrasado a conta 15 dias. Valorzinho salgado, beleza? Então, tá feito aí o nosso segundo exercício. Vamos para o nosso terceiro exercício. Um certo capital, beleza? Então, eu já estou te dizendo que eu não sei o capital. Um certo capital foi investido durante 2 anos, então o tempo é 2 anos, com uma taxa de 8% ao ano, gerando um montante de R$ 29.160. Então, o valor desse capital é... Bom, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de juros compostos, certo? Então, o cálculo desse exercício aqui é baseado nos juros compostos. E a formulinha dos juros compostos é essa aqui, ó. O montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Então, já tem a formulinha aí dos juros compostos. O montante é R$ 29.160. O capital é o que eu quero. 1 mais a taxa. A taxa é 8% ao ano. Então, aqui vai entrar 0,08. E o tempo, 2 anos. Então, vai estar elevado a 2. Certo? Então, eu tenho 29.160, que é igual capital vezes 1,08, que é a soma dos dois, elevado ao quadrado. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer 1,08 ao quadrado. E uma coisa ao quadrado é ela vezes ela. Então, ó, vou fazer assim. E 1,08 ao quadrado vai dar 1, deixa eu olhar aqui que eu já fiz separado aqui, já tem uma colinha. 1,1664. Então, vai dar isso aqui, ó. Esse resultado que está aqui, ó, esse resultado é o resultado de 1,08 ao quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar esse número e vou passar dividindo. Então, 29.160 dividido por 1,1664 vai dar o capital. E aí, quando eu faço essa divisão,
eu chego à conclusão que o meu capital é um capital de R$ 25.000. Então, tá aqui, ó. Capitalzinho de R$ 25.000. Beleza? Vamos para o nosso próximo exercício. Aí ele fala assim: qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 8.000 gere juros de 3.520 em 2 anos? Aí ainda ele fala aqui, ó, a juros compostos. Beleza? Então, vamos pensar nos juros compostos primeiro. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vamos pensar. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano? Ele quer a taxa anual. Para que um capital de 8.000 gere juros de 3.520 em 2 anos. Então, eu vou investir esse cara e vai render isso aqui. Então, o montante é a soma desses dois. Então, se eu somar esses dois aqui, eu vou ter 11.520, que o montante é os juros mais o capital investido. Esse capital é 8.000. Aí eu vou colocar 1 mais i elevado a 2, certo? Então, agora o que eu tenho que fazer? Pegar esse 8.000 e passar dividindo. Então, vai ficar 11.520 dividido por 8.000. Isso vai ser igual a 1 mais i ao quadrado. Fazendo essa divisão, eu vou ter 1,44. E aí eu tenho que 1 mais i ao quadrado é 1,44. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Bom, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, 1,2 é a mesma coisa que 1 mais i, porque esse quadrado aqui vai anular essa raiz quadrada. Certinho? E agora, o que eu vou fazer? Bom, se eu tenho 1,2 aqui e eu tenho 1 mais i, então o i é 0,2. Para chegar na porcentagem, porque a taxa sempre tem que ser dada em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então aqui, ó, eu chego à conclusão que eu tenho uma taxa de 20% ao ano. Então tá feito aí o nosso quarto exercício. Deixa eu circular aqui. E exercício finalizado, beleza? Vamos para o nosso próximo e último exercício. Um terreno cujo preço é 100.000 será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra. Beleza. Considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano, no sistema de juros simples, quanto será pago nessa transação? Então, tem várias maneiras de fazer esse exercício aqui. Primeira e a maneira que eu vou fazer, né? Então, ó, o tempo é 6 meses e a taxa é 18% ao ano, certo? E eu quero saber os juros. E ele falou que isso é juros simples. Então, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Então, os juros que ele quer saber vai ser os R$ 100.000, porque ele vai pagar tudo depois de 6 meses, vezes... Aí eu vou colocar a taxa. Eu vou colocar a taxa de 18%. Cadê o mouse aqui? 18%, que é 0,18. Só que o tempo, eu não vou colocar 6 aqui de 6 meses, porque se a taxa está anual e eu vou pagar em 6 meses, 6 meses é a metade de um ano. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,5, que é meio ano, certo? Isso é uma maneira de fazer. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar em 9.000. Então,
O que foi pago de juros aí depois de 6 meses? R$ 9.000. Tá aqui, ó. R$ 9.000. E aí o nosso trabalhinho foi finalizado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, certo? 5 questões aí bem simples sobre matemática financeira, juros simples e compostos, para que você entenda um pouquinho como funciona esse mercado de juros. Beleza? Gostou? Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Beleza? Fui, tchau, tchau. Até a próxima.